Parabéns, parabéns, parabéns. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Luke e acho que esse é o vídeo mais importante que eu fiz pro canal e é o vídeo que eu mais tô falando diretamente assim com você. Porque hoje, exatamente hoje, há 10 anos atrás, eu tinha criado o canal Chord Case, que o primeiro nome, o nome do link, por muito tempo, era Mr. Luke Gavenda. Aquela época que ser emo era o auge e todo mundo tinha Mr. ou Miss no apelido, né? Então, óbvio que eu tinha que ser o Mr. Luke Gavenda. Eu não fiz roteiro, nem nada. Eu tô gravando esse vídeo, acho que principalmente pra mim mesmo, como forma de eu manter registrado aqui no canal esse marco que eu alcancei, sabe? Porque é algo meio clichê que todos os youtubers fazem, falam, só que no meu caso eu acho que eu posso ir um pouco além, porque a maioria dos youtubers que a gente vê por aí já estão milionários por causa disso. E eu... Enfim. Desculpa, eu tava pensando nos boletos aqui. Há 10 anos atrás, cara, quanta coisa mudou, né? Não sei. Há 10 anos atrás. Vamos recapitular um pouco esse momento e voltar 10 anos atrás para mim contar para vocês sobre o surgimento do canal. Há 10 anos atrás, eu estava aprendendo a tocar violão ainda. Eu tinha ido na casa de um amigo, eu morava em Cuiabá na época ainda. Eu morei em Cuiabá por muito tempo. E lá ele tinha um violão e eu pedi para ele me ensinar algumas coisinhas. E lá ele me ensinou a ler tablatura e me passou a tablatura de... Não eram nem músicas, eram toques, tipo Parabéns Pra Você, Atirei Pau no Gato e outra que eu não lembro o nome. Eu lembro que eu ficava enchendo o saco dele, e principalmente da irmã dele, que dizia que tinha pesadelos comigo tocando e que às vezes até quando eu não estava tocando mais, ela conseguia me ouvir tocando. Cara, eu me apaixonei na hora, foi algo que eu senti assim, quero aprender isso, quero ficar bom nisso, porque é muito prazeroso a sensação de você tocar um instrumento. Aí, com muito esforço, rapando todo o dinheiro do cofrinho da minha mãe, conseguimos pagar pra mim um cursinho de guitarra, onde fiz algumas aulas. E pra ser bem sincero, eu não gostei muito. O primeiro professor que eu tive, ele assumiu que eu já soubesse alguma coisa e tipo, já me mandou tocar uma música completa com acordes com pestana, sendo que eu nem tinha estudado acordes ainda. Então foi muito... Imagina um franguinho indo pra academia e o instrutor mandando ele levantar 50 quilos no supino. É tipo isso. Sim, estou fazendo metáforas com academia porque eu comecei aí faz algum tempo que eu preciso dar uma melhorada aqui no shape, né? Então é o que me vem na cabeça agora. Bodybuilder. Aí eu comecei a fazer essas aulas e em casa eu estudando as músicas que eu mais gostava. Eu baixava alguns aplicativos como Guitar Tabs, que foi um grande precursor do Guitar Pro que a gente conhece hoje em dia. E eu ia buscando tanto tablaturas escritas em site, só que no Guitar Tabs é muito bom porque você consegue ir tocando a tablatura em MIDI, e você consegue ir acompanhando o que você está tocando em tempo real. E eu fui aprendendo e resolvi criar um canal. Aí você deve estar se perguntando, por que você já foi gravar vídeo? Qual que é a sua história com vídeo? Muito tempo antes disso, quando eu era menino serelepe, ó, atenção, revelação em primeira mão. Para! Eu gravava muitos vídeos de mim dançando. Eu... Como que eu vou falar isso sem perder toda a moral que eu tenho com os meus 18 mil inscritos de agora? Enfim, muito antigamente tava na moda uma dancinha chamada Rebolation e eu era um dos meninos que dançava isso e gravava vídeo pro YouTube. E por causa disso eu comecei a estudar tanto gravação quanto edição de vídeo. Tudo que eu faço hoje, eu faço sozinho. Exceto alguns designs mais técnicos, por exemplo, a abertura do canal. As últimas versões eu tenho pago um profissional para fazer e eu vou só alterando em cima do projeto. Mas em questão de captação agora, e a edição bruta dos covers e das tablaturas, eu sempre fiz sozinho. Então eu sempre fui atrás de aprender a editar. Comecei editando no Movie Maker, só que isso foi na época que eu dançava ainda. Aí depois, quando eu comecei a tocar e tinha parado de dançar já, eu já estava estudando um pouco como editar no Sony Vegas. Aí eu gostava muito dessa questão de
ter um conteúdo para você gerar, sabe? Mesmo que ninguém assista, era algo que eu conseguia fazer para me ocupar, era meu hobby. Então eu sempre tentei trazer isso para as atividades que eu fazia na época. Primeiro foi a dança e depois foi o instrumento. Aí eu comecei a aprender e eu vi que tinha umas aulas do Cifra Club. Todo mundo conhece o Cifra Club, todo mundo assiste o Cifra Club. Os caras são muito bons. Só que pra mim, que queria aprender só músicas dentro do gênero do rock, o Cifra Club às vezes ele tentava pegar todo tipo de público. Então tinha aula de pop, tinha aula de tudo que é gênero musical. Aí eu pensei em fazer um canal parecido, obviamente com um nível técnico extremamente muito menor do que o deles, mas na época eu ia fazer igual. Eu tinha essa capacidade de equipamento. Aí eu pensei em fazer algo parecido com o Cifra Club, só que com algumas modificações. A intenção era trazer algo mais voltado para o rock e fazer aulas mais curtas. Porque pensando no método de entender as músicas, seja a tablatura ou a partitura, por exemplo, o lado bom é que a pessoa não precisa falar para passar o ensinamento para outra. Você só precisa tocar e colocar a tablatura embaixo. Inclusive, um dos comentários que eu mais recebi ao decorrer desses 10 anos de YouTube foi muitas pessoas perguntando por que eu não botava a cara para aparecer na câmera e por que nos meus vídeos de tablatura eu não falava para passar algum macete. Sempre passava por escrito ou só passava a tablatura mesmo. Primeiro de tudo é que eu tinha um medo desgraçado de falar com a câmera e esse medo só foi sendo superado aos poucos. E segundo, porque eu sempre gostei dessa ideia de eu alcançar todas as pessoas do mundo que quisessem aprender aquela música. A partir do momento que eu tô falando, igual esse vídeo agora, eu tô falando em português e eu tô colocando as legendas em inglês. Se a pessoa for de um país que ela não fala português e ela não tem um conhecimento de inglês, ela não vai conseguir entender o que eu tô falando. Então, eu já falhei na minha missão de comunicar com o mundo todo. E nos vídeos de tablatura, se eu só toco e só aparece a tablatura, qualquer um pode aprender. Então esse sempre foi meu objetivo básico na hora de criar minhas aulas, que todo mundo conseguisse assistir. Tá, recapitulando, gente, eu tô gravando sem script, sem roteiro, sem nada, eu só liguei a câmera e tô aqui falando o que dá na telha, tá? Esse vídeo com certeza não vai ao ar no dia 9, que é o dia que completo 10 anos, porque hoje é dia 9 e eu tô gravando de noite já, e eu sinto que essa edição não vai ser tão fácil de fazer. Tá, vamos falar sobre minha primeira guitarra. Minha primeira guitarra foi uma Memphis LP100, se eu não me engano. Se eu tiver errado, eu vou corrigir em texto aqui na tela. Eu morava em Cuiabá na época, né? Já estava fazendo aula de guitarra, só que eu não tinha uma guitarra para estudar em casa. Eu só tinha a guitarra do estúdio. Aí eu vim passar as férias na casa dos meus pais, que é em outra cidade, bem no interior de Mato Grosso, que é inclusive onde eu estou morando nesse exato momento. E aqui tinha uma loja que era de roupa e vendia muitas coisas aleatórias, inclusive instrumentos musicais. E lá tinha essa guitarra, que era baseada no modelo Les Paul, né? E acho que muita gente da minha geração se inspirou pelo Slash, sempre tinha ele como ídolo, como ícone do rock. Então eu vi aquela guitarra e falei, cara, eu gostei dela, quero ela pra mim. Aí de novo, rapamos a barriga do porquinho, do cofre, pegamos todo o dinheiro. Nossa, as coisas que eu já fiz minha mãe pagar pra mim. Te amo, mãe. Aí comprou a guitarra e eu não entendia quase nada de equipamento, sabe? Eu não tinha noção do que era um amplificador bom, do que era um pedal bom, uma pedaleira. Eu nem conhecia muitos efeitos de pedal. Eu sabia o que era efeito de distorção só e que eu fui comprar tipo 1 ou 2 anos depois que eu comecei a tocar, porque foi quando eu tive dinheiro para conseguir investir em um. Então eu peguei o básico do básico, meu primeiro amplificador, primeiro e único, porque atualmente não tem amplificador. Muita gente fica me perguntando nos meus vídeos de cover tablatura quais são as configurações que eu uso do meu ampli. Eu gravo direto no computador e lá eu uso o aplicativo que eu consigo simular os efeitos. Eu quero comprar um amplificador em breve pra mim, só que eu tô esperando as coisas melhorarem um pouco, porque tá complicado, né? Que aí eu vou ter que comprar um amplificador pra guitarra, pro baixo e uma pedaleira também, que eu tô sem efeitos, né? É tudo no computador. Aí tá. Comprei a guitarra, meu Meteoro Nitros Drive 15, com aquela distorção maravilhosa. E fui começar a aprender e eu já queria trazer as músicas pro YouTube. Se eu não me engano, as primeiras músicas que eu gravei foram Wake Me Up When September Ends, do Green Day. Essa eu gravei no estúdio da escola que eu fazia o curso de guitarra. Eu não lembro se eu estava sem guitarra ou se a minha guitarra tinha ido para um luthier para fazer regulagem e eu estava muito na pressa. Eu acho que eu estava sem guitarra. Enfim, eu vou colocar um trecho curto para vocês verem. Eu vou primeiro tentar colocar com som. Se quando eu subir esse vídeo no YouTube eu receber algum aviso de direitos autorais, eu vou colocar só o vídeo. Vou mutar para mim conseguir não ser banido do YouTube na minha comemoração de 10 anos, tá? Então vai aí um pedaço do meu vídeo tocando no estúdio da escola de música
que eu fiz um curso de guitarra. Like we did when spring began. Wake me up when September ends. Né, essa era a época das vacas magras, tinha que tomar banho de braço aberto para não cair no ralo do banheiro. Incrível como a genética muda depois dos 20 anos, né? Essa música, eu tava no ensino médio ainda, eu tava no meu 3º ano quando eu gravei ela. E todas essas músicas eram com uma câmerazinha compacta, eu não lembro se era da Sony, TechPix, o que era. Mas eram daquelas câmerazinhas compactas, bem baratinhas, sabe? Na época acho que deveria custar 300, 400 reais. Tá certo que 400 reais é muita coisa pra época, né? Época que o botijão de gás custava 20, 30 reais. Mas era tudo gravado direto, assim. Eu ligava o amplificador, colocava a música no fone de ouvido, pro som da música não sair junto com... e ficar tudo embolado. Aí eu ouvia a música no fone de ouvido e tocava, e na hora de editar, eu pegava o som que a câmera pegava do amplificador da guitarra e colocava a música por baixo e abaixava o volume da música pro da guitarra ser maior que o da música. Até hoje eu faço mais ou menos parecido, só que eu gravo da guitarra em linha, que fica muito mais limpo do que você simplesmente gravar com o amplificador ligado, sem estar microfonado, só com o som da câmera mesmo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Aí eu comecei a fazer os vídeos de tablatura também. E meu amigo, que complicado que era, que complicado que é fazer esse vídeo de tablatura. Não é, quer dizer, não é tão complicado. Deixa eu pensar na palavra melhor. Chato. Muito chato! Muito chato fazer. Penso num processo chato e que por mais que às vezes eu fico de saco cheio, eu não consigo parar de fazer, porque eu gosto de ver o vídeo pronto e de fazer essas coisas que ficam bonitinhas no final. E antes, o detalhe era que eu fazia do pior jeito possível. Eu vou contar pra vocês como que eu faço hoje para editar uma tablatura. Se eu não tiver com preguiça, eu vou colocar um vídeo na tela que eu tô fazendo isso que eu tô falando para vocês entenderem melhor. Como que eu faço hoje? Hoje eu abro o Photoshop, digito a partitura todinha, coloco aquele fundo escuro, aí depois eu vou salvando número por número em uma nova imagem com um número pintadinho que eu vou substituindo na hora que eu toco. Vamos dar um exemplo. Tudo na corda mizinha, corda solta, casa 1, 2 e 3. A corda solta é 0, então é 0, 1, 2, 3. Eu escrevo 0, 1, 2, 3 na tablatura, salvo como imagem. Aí eu coloco ela no vídeo. Aí quando o meu dedo vai tocar a corda solta, eu vou lá, coloco o 0 de uma cor diferente, que eu uso azul atualmente, salvo em outra imagem, aí na hora que eu faço o movimento com a palheta e a corda soa, eu vou lá e corto onde estava a tablatura inteira na cor branca e coloco o 0 pintadinho. Aí fica o 0 pintado, 1, 2, 3 em branco. Aí eu vou tocar a primeira casa, vou lá no Photoshop, troco a cor do 1 de branco para azul, salvo em uma nova imagem, aí eu vou no vídeo. Eu toquei lá a corda 0. Quando eu vou colocar o dedo na casa 1 e toco de novo e vai sair o som, eu tenho que ir lá e substituir a imagem de novo. Eu vou fazendo isso. Você pode pensar que é complicado, que é chato. É um pouco chato, mas é muito mais fácil do que eu fazia antigamente. Como que eu fazia antigamente? Antigamente eu ia lá no Sony Vegas, que eu não vou conseguir fazer aqui porque eu não tenho mais no meu computador, mas eu vou fazer no Premiere, mais ou menos parecido. Eu criava a layer de texto direto no Vegas, digitava a tablatura inteira, nesse mesmo caso 0, 1, 2, 3. Aí depois eu ia pintar o 0, eu criava uma nova camada com o 0 pintado e arrastava o 0 pintado em cima do 0 branco. Eu vou botar na tela para vocês verem. Dava para perceber porque o meu computador na época não era tão bom, acho que era um positivo, alguma coisa assim. Então, tipo, eu não tinha muita paciência de ficar esperando o preview tá com render bom. E muitas vezes, por exemplo, o branco estava aqui e o azul ficava meio de ladinho, assim, porque eu não conseguia encaixar perfeitamente. Então ficava sempre as bordinhas brancas ao redor, porque não ficava muito encaixado. Porque a tablatura tem 6 letras, né? Que são as 6 cordas e as linhas. Aí eu criava a tablatura. Na hora que eu colocava uma nova camada com texto, o texto ia para o meio da tela, centralizado. Então eu tinha que arrastar manualmente em cima do númerozinho que eu estava colocando que ia ser tocado. Aí eu repetia esse processo para toda vez que eu ia tocar. Então era muito exaustivo. Tipo, os meus vídeos tinham, sei lá, 50 camadas, muito fácil. Só de eu empilhando o númerozinho da tablatura em cima da outra. Com esse método de agora, eu faço só com uma camada. Porque a próxima imagem que eu salvo no Photoshop
já vai ter as anteriores pintadas nas cores que foram tocadas e só vai acrescentando as novas. Então é muito mais fácil porque não tem que ficar sincronizando a posição de nenhuma delas. E o pior de tudo é que eu fui descobrir esse método, eu acho pelo menos 5 anos depois que eu comecei meu canal. Eu fiquei uns 5 anos editando desse pior jeito possível, sabe? Esse é o lado ruim de você ser meio que autodidata. Não vou falar autodidata de verdade, porque eu usei muito vídeo do YouTube, só que eu tenho um problema de ser meio impaciente, sabe? Inclusive foi por causa dessa minha ansiedade que eu criei meu canal sendo um pouco mais rápido do que o Cifra Club, por exemplo. O Cifra Club explica muito bem, muito detalhadamente, e às vezes leva tipo 40, 50, já vi aula de mais de 1 hora deles. E eu não consigo, tipo, eu vou pra parte que me interessa e pronto. E eu quis criar um conteúdo parecido, em que eu simplesmente tocasse e quem tivesse no nível suficientemente bom para aprender aquela música ia conseguir tocar também acompanhando. E com os tutoriais de edição de vídeo era a mesma coisa. Eu ia para aqueles vídeos ensinando Sony Vegas, era tutorial de meia hora, 40 minutos para ensinar uma coisa muito básica. Aí eu não tinha muita paciência de ficar vendo. E eu acho que não tem muitas pessoas no YouTube que trabalham com esse tipo de edição que eu faço pro vídeo de tablaturas. Tanto é que até hoje em dia eu já fui para comunidades do Facebook sobre designers e edição de vídeo em geral. E nenhum conseguiu me dar um método de edição mais fácil do que o que eu faço atualmente nas minhas tablaturas. Então se você que estava assistindo aí agora, for um designer, edita vídeo, e souber de um método que seja mais fácil e mais rápido do que o meu atual de editar tablaturas, manda um e-mail para nós que eu vou ficar muito feliz, porque daria para sair muito mais vídeos se fosse mais fácil. Voltando para a cronologia dos vídeos. Aí eu gravava com essa câmerazinha da minha mãe, e eu sei que logo depois eu acho que a câmera estragou, ou eu só não fiquei contente, tipo, tava numa época em que os celulares já estavam conseguindo fazer vídeo numa qualidade melhor que a câmera dela, né? Os celulares bons, que no caso eu não tinha. Eu fui apelando pros meus amigos que eu tinha, então, tipo, teve muito amigo que quebrou o galho pra mim, gravando pra mim. Um dos últimos foi o Cris, de Cuiabá. E aí, Cris, abraço. Gravou muita coisa comigo. E gravou comigo também, que ele começou a tocar depois também. Ele foi direto pro baixo. E a gente fez muitas colaborações. Vou colocar alguns aqui na tela pra vocês verem. Vai ter um card no canto, não sei qual agora, mas vai ter um card que vai ter esses vídeos que eu tô mencionando pra você poder ir lá e clicar. Então, se eu colocar o vídeo sem áudio, você pode clicar no card e você vai conseguir assistir o vídeo original. Então, foi por muito tempo, assim, eu sempre quis uma câmera desde que eu comecei, sei lá, os vídeos de dança, muito tempo atrás. Só que não tinha condição de conseguir comprar uma. Era tipo, ou você compra câmera ou você compra guitarra, mas se você comprar câmera, você vai tocar o quê? E se eu compro guitarra, eu vou gravar com o quê? Mais fácil é abusar da boa vontade dos amigos, né? Aí eu gravei muito vídeo assim. Eu sei que eu tive também um amigo em Cuiabá, o Arthur, que ele era fotógrafo. Eu não sei se ele ainda é, eu sei que ele tinha parado. E ele que me trouxe para fotografia também. Para quem não sabe, hoje eu sou formado em publicidade. Eu trabalho com fotografia e com vídeo. É por isso que eu tenho esse equipamento bom, tenho luz, tenho uma câmera boa para conseguir me gravar. Porque tudo desde essa época, eu acho que desde essa época da dança e depois dessa época dos instrumentos, me trouxe para quem eu sou hoje. Nessa questão de conseguir pegar o meu hobby e transformar na minha profissão. Aí eu tinha esse amigo, o Arthur, que ele tinha câmera e eu arrastava ele sempre para gravar vídeo para mim. Tipo, era o que eu tinha, sabe? Se ele não conseguia, se ele, sei lá, tinha trabalho para fazer, se ele estava viajando, se ele não podia, eu ficava sem gravar vídeo. Então, desses 10 anos, eu acho que 7 ou 8 deles, acho que uns 7, eu fiquei na mão dos meus amigos, sabe? Realmente, esse canal não teria acontecido se eu não tivesse tanta gente disposta a me ajudar. E eu sou muito grato a todos vocês. Caso você estiver assistindo, se você tiver participado da história do meu canal, da história da minha vida, eu sou muito grato a você, porque eu não teria chegado onde eu estou hoje se não fosse a sua ajuda. Inclusive, eu tenho um vídeo com o Arthur e com o Cris, os dois que eu mencionei anteriormente, que a gente gravou na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, uma música do Paramore. Vou colocar um trechinho para vocês verem também.
Eu gravei em muitos lugares também. Em 2012, se não me engano, eu fui para Curitiba visitar um amigo virtual meu da época e eu gravei um cover lá também da Pitty e um do Black Veil Brides. Esse cover da Pitty ficou muito bom, o som dele é ótimo até para os dias de hoje. É a mágica da microfonação do amplificador, né? É uma coisa que eu tento trazer aqui pro canal, mas sem verbas é difícil. Troca de cordas, manutenção, adquirir novos instrumentos. O meu baixo que tá aqui agora, que ele é relativamente novo, né? Que eu comprei acho que pouco mais de 1 ano e meio. Um violão que eu comprei início do ano passado também. Foi tudo do meu bolso, sabe? Tipo, o que eu tiro com o YouTube agora foi o suficiente para me conseguir trocar as cordas boas da Elixir e fazer regulagem nos meus instrumentos. E é isso. Não há regalias em ser um YouTuber pequeno. Por isso é tão importante você deixar seu... Inscreva-se, você dar o seu joinha no vídeo, você comentar, mesmo que seja tipo, gostei, muito bom, se for de coração, tá? Não precisa escrever isso se você achar o vídeo uma bosta, não. Porque você acaba incentivando bastante o seu criador de conteúdos favorito a não desistir, porque muitas vezes dá aquele desânimo. Teve muitos vídeos que eu, nessa época que eu editava no Sony Vegas ainda, vídeo de tablatura que eu ficava tipo 2 semanas editando e quase não tem nem reconhecimento, sabe? Então, é frustrante algumas coisas em alguns períodos. Então, tipo, se a gente não tiver realmente muita determinação, é só questão de tempo pra gente acabar desistindo. Enfim, galera, eu acho que já falei muito mais do que eu já tinha pensado em falar com vocês. Mas é isso. São 10 anos de Chord Case. Tudo começou com um guri raquítico. E obrigado a você que tá aí. Eu não sei se vai ter muita gente que tá aqui desde o início. Mas não importa se você está desde o início, se você chegou agora, ou há um mês atrás, um ano atrás, o que importa é ter o seu apoio. Obrigado por ter me assistido, espero continuar contando com a sua presença aqui nos meus próximos vídeos. Eu tenho arquivos que eu faço com lista de covers a serem feitos separados por afinação. Eu vou jogar aqui rapidinho para vocês darem uma lida, porque guitarra com Floyd Rose é um saco. Se você for um guitarrista iniciante, ó, dicas importantes para quem quer começar a tocar, ou tá começando e ainda não tem uma guitarra. Não compre uma guitarra com ponte flutuante. Compre com ponte simples, porque ponte flutuante é um saco. Até com ponte simples, o certo é você não ficar mudando muita afinação. Mas com ponte flutuante é tudo muito mais complicado e mais sensível. Então, adquira uma somente depois que você já tiver uma certa experiência, experimentar uma e ter certeza que é isso que você quer, que você vai realmente utilizar todos os recursos da sua. Então, eu fico refém da afinação que eu estou usando. Então, por exemplo, agora ela está em afinação padrão. Todos os covers que eu for fazer por agora vai ser na afinação padrão. Quando eu mudar para meio tom abaixo, ou um tom abaixo, ou dropado em Ré, todos os covers vão ser na mesma afinação. Então eu fiz listas diferentes de acordo com a afinação de várias bandas e músicas para mim fazer com o tempo. Então conteúdo para o canal que não falta. É igual eu falei, é complicado a edição dos vídeos de tablatura e isso leva um certo tempo, por isso que eu não consigo criar tanto conteúdo assim. Eu estou tentando trazer uma música por mês, uma música que viram 3 vídeos, o cover, a tablatura de guitarra e a tablatura de baixo. Só que vão ter vezes, obviamente, que vão ocorrer exceções, que eu não vou conseguir gravar ou que eu vou demorar mais na edição. Porque eu também tenho a minha vida profissional, né? Eu também trabalho, às vezes pode ter um fluxo de trabalho um pouco maior, eu posso ficar ocupado mexendo em outras coisas e eu posso não conseguir entregar a tempo. Mas é isso, saibam que eu estou sempre querendo criar conteúdo para vocês. Eu sou muito grato a todos os envolvidos na minha história desse canal por esses 10 anos de Chord Case. Então é isso, eu só queria agradecer novamente o apoio de todos vocês, todo mundo que tem me acompanhado por todo esse tempo, a galera que está chegando agora. Chegamos recentemente ao marco de 18 mil inscritos, 10 anos de YouTube, tem gente que tem alguns meses e já está com mais de 1 milhão, mas cada um é cada um e eu estou feliz com os meus números e eu quero sempre criar um conteúdo melhor para vocês. Se você quiser comentar aí embaixo qual é o seu cover favorito e qual a música que você mais gostaria de ver eu tocando e ensinando para as pessoas, comenta aí. Se você me conhecer pessoalmente e quiser comentar alguma história sobre a gente relacionada ao canal, pode digitar também que eu vou responder todo mundo. Obrigado e até os próximos.